Os caminhos de Jove e da filha de Maria Marruá, a Juma, estão prestes a se cruzar. Mas como será esse encontro? Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Jove ficará de frente com Juma pela primeira vez e a reação dela deixará Jove assustado, mas encantado ao mesmo tempo. Assim que Jove chegar ao Pantanal, José Leôncio vai fazer questão de levá-lo para um passeio de barco. Jove, é claro, aproveita para fazer o que mais ama: tirar foto de tudo, das paisagens, do rio, dos pássaros e, se bobear, até de uma sucuri que mal sabe ele que é seu avô. Minha intenção é te levar para conhecer as outras fazendas. Porém, Jove, completamente encantado pelo local, ignora a oferta do pai e diz: eu não tenho o menor interesse. José Leôncio fica indignado e pergunta: como não tem? Jove responde na maior naturalidade: aqui está muito bom. José Leôncio então fala para seu herdeiro: você tem que conhecer o que é teu. Jove olha para o pai e diz com firmeza: por enquanto, nada que me pertence. José Leôncio, um pouco sem graça com a resposta do filho, responde: ainda não é dono, mas um dia será, pois você é meu filho. Jove, sem paciência com o assunto, responde: eu não vim aqui atrás de nenhuma herança, pai. O pai, um pouco chateado, diz: eu não tô falando disso. Para mudar de assunto, Jove pede para o pai levá-lo para mais perto das aves, para que assim ele possa tirar fotos. O pai do herdeiro se recusa e diz que é melhor deixar para outro dia. Para quebrar o clima tenso, José Leôncio começa a contar as aventuras que viveu no passado com seu pai, Joventino, o avô de Jove, enquanto Jove escuta e ao mesmo tempo tira foto de tudo que vê pela frente. Neste momento, Jove aponta a câmera para o rosto do pai. O peão, sem entender nada, tampa o rosto na hora. Ele diz: o que você tá fazendo? Jove responde: tirando uma foto sua. Constrangido com toda a situação, Zé Leôncio se incomoda e diz para Jove parar. Então, Jove abaixa a câmera e diz: é para guardar de lembrança, pai. O pai então diz com firmeza: que história é essa? Você não vai precisar disso. Não vou deixar você ir embora, não. Jove não gosta do que o pai diz e, com muita seriedade, ele fala: escuta aqui, meu pai. A gente mal se conhece. É melhor o senhor não falar comigo nessa autoridade toda não, hein? O pai, constrangido com a resposta, fica sem ter o que falar. Após o passeio de barco, Jove acaba se encontrando com Guta, que demonstra ter um certo interesse pelo herdeiro. Durante a conversa dos dois, o clima esquenta e os dois trocam alguns olhares, mas nada acontece de imediato. Tadeu, enciumado, chega no exato momento, chamando o irmão para ajudá-lo em uma missão. Jove, curioso, pergunta para Tadeu do que se trata, e ele então responde: existe um pedaço de terra aqui nas redondezas que também pertence ao seu pai, porém essa terra foi invadida por algumas pessoas há alguns anos, e esse caso nunca foi resolvido. Como você é um próximo dono daqui, de tudo isso aqui, achei que seria bom ficar por dentro do assunto. Jove se recusa a ir, dizendo que não tem interesse em nada e que já tinha deixado isso bem claro para o pai. Porém, Tadeu insiste, dizendo que talvez ele consiga convencer uma moça chamada Juma a ter uma conversa, pois ela é bem, mas bem difícil de lidar. Jove, por curiosidade, aceita a missão e diz rindo: ok, eu vou para te proteger da mocinha. Tadeu olha para Jove sério e diz em tom de ironia: chegando lá, você vai se encantar com a mocinha. Jove se despede de Guta. Ela
demonstra que não gostou muito da interrupção de Tadeu, mas responde: tudo bem, a gente ainda tem muito tempo. Então, Jove e Tadeu saem para uma missão. Jove mal sabe o que está prestes a acontecer, já que esse encontro pode mudar os seus planos de ir embora rapidamente do Pantanal. Chegando no local, Tadeu diz para Jove: vamos com cuidado que a bicha é arisca igual o capeta. Jove responde: o que ela pode fazer? Morder a gente? Tadeu diz: eu não duvido. Quando Juma vê os dois se aproximarem, ela corre para pegar a espingarda. Neste momento, Tadeu diz: nós é de paz, Juma. Ela, por sua vez, sai na varanda, aponta a espingarda e Jove, assustado, fala: o que é isso? Tadeu, tentando melhorar a situação, diz: calma, Juma, a gente só veio aqui para conversar. Juma, porém, ignora e dá o primeiro tiro. A companheira de Juma muda, assustada com o barulho, corre para a janela para ver o que está acontecendo. Brava como uma onça, Juma diz: se der mais um passo, eu mato os dois. Jove, com toda a calma na intenção de reverter a situação, responde: calma, por favor, a gente não vai te fazer mal nenhum. Juma, porém, dá um segundo tiro, e Jove olha fixamente para Juma com um olhar de encantado e assustado ao mesmo tempo, pois nunca viu uma mulher tão linda e tão brava. Ele até esquece que sua vida estava em risco. Neste momento, Tadeu diz: é melhor a gente voltar, Jove. Logo em seguida, Juma fala: some daqui os dois, anda. Jove continua olhando para Juma por mais alguns segundos e depois se vira para o irmão e diz: melhor a gente ir mesmo. Juma, já sem paciência, grita, dando um tiro para o alto: anda! Os dois, então, obedecem Juma e saem correndo. Juma, então, observa os dois de longe com um olhar fixo, para ver se eles não vão voltar para trás. Mas antes de continuarmos, peço que, se possível, já clique no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Só assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo da novela Pantanal. Na sua opinião, com quem o Jove combina mais? Com a Juma ou com a Guta? Me conta aí nos comentários que eu quero saber, hein? Durante a volta para casa, Jove fica pensativo sobre o que acabou de acontecer e diz para Tadeu: nossa, se eu contar isso no Rio, ninguém vai acreditar. Tadeu responde rindo da situação: eu não disse que a mulher era um bicho? E as duas vivem sozinhas aqui nesse fim de mundo. Jove, ainda pensativo, mas com os olhos brilhando, diz: impressionante. Não deu nem para reparar se ela é tão bonita assim. Tadeu continua o assunto: nascida e criada aqui nessa terra, que ela pensa que é dela. Jove então fala: na verdade, são do meu pai, né? Sim, seu pai que deixou a mãe dela, Marruá, a morar ali. Seu pai tem um coração maior que o corpo, Jove. Jove fica calado e muito pensativo. Passando poucos dias, Jove se encontra novamente com Guta. A moça, toda sorridente como sempre, chama Jove para dar um passeio pelo Pantanal. Jove, em tom de brincadeira, logo diz: se não formos engolidos por uma onça por aí, depois do que aconteceu esses dias, eu não duvido de mais nada. Guta olha fixamente para o rapaz e fala: a única coisa que pode acontecer é a gente acabar se atacando. Jove fica tímido com a resposta da moça e muda de assunto. Vou pegar a minha câmera para aproveitar o passeio e fotografar mais. Quero levar muitas, mas muitas lembranças desse local. Logo em seguida, eles saem para o passeio. E depois de alguns minutos caminhando, Jove
reconhecendo o local que havia ido com Tadeu, a casa de Juma, para no exato momento. Ele então pede para Guta acompanhar ele até o local para tentar conversar com Juma novamente e entender melhor o comportamento dela, o porquê ela é tão arisca daquele jeito. Eu nunca vi uma mulher tão brava assim. Guta, mesmo contra sua vontade, aceita. Mas, chegando no local, eles encontram a casa completamente vazia. Guta começa a chamar por Juma, mas ninguém aparece. Curiosa, Guta questiona: por que você tem tanto interesse nela? Jove fica calado por alguns segundos e logo depois responde: é intrigante, né, Guta? 2 moças vivendo nesse fim de mundo sozinhas. Guta concorda e continua chamando por Juma, mas nada da filha da onça aparecer. Guta e Jove desistem então e vão para um rio próximo do local. Jove começa a reparar em Guta e diz: olha, umas fotos nesse rio, nesse local, iriam ficar incríveis. Guta diz que toparia o desafio e Jove joga uma indireta para ela: tirar fotos no rio, mas com roupas? Guta dá um sorriso e fala: aceito tirar se você também tirar as suas. Jove aceita e os dois ficam do jeitinho que vieram ao mundo. O clima então começa a esquentar e Guta pergunta: e agora? O que você quer, Jove? Não sei. Você não quer ficar comigo? Guta pensa e responde que não quer, pois é apenas um passeio. Eles ficam alguns segundos se encarando e Guta não resiste e os dois acabam se beijando. Durante um momento íntimo entre os dois, Juma e Muda aparecem. Elas observam tudo de longe. Juma olha fixamente com um olhar de espanto e fala para Muda não fazer nenhum barulho. Logo em seguida, ela diz: o que é que eles estão fazendo aqui? Muda, para manter o disfarce, continua calada e Juma puxa sua companheira para saírem escondidas do local. Mas, antes de saírem, Juma e Muda se aproximam de mansinho e fazem algo que vai deixar Jove e Guta completamente transtornados. As duas pegam as roupas dos dois e saem correndo. Chegando em sua casa, Juma começa a cheirar a roupa de Jove e fica pensativa. Afinal, nunca havia visto um homem como aquele no Pantanal. Muda observa a cena e, ao ver que está sendo notada, Juma joga as roupas de Jove no chão. Já no rio, depois de muitos beijos, Jove e Guta começam a conversar. Jove fala para Guta: esse lugar está me deixando completamente louco. Guta, não muito contente com a fala do rapaz, diz: pensei que eu estivesse te deixando louco. Você também, responde ele. Guta se vira para Jove, olhando no fundo dos olhos dele, e diz: sabe, faz tão pouco tempo que você apareceu aqui, mas eu gosto muito de você. Eles se beijam novamente e ficam horas juntos conversando e aproveitando o rio, nem se dando conta de que foram roubados. Depois de muito tempo juntos, eles saem do rio e percebem que seus pertences não estão mais no local. Guta interroga Jove: o que aconteceu? Cadê a minha roupa? A sua roupa? As nossas coisas? Jove passa a mão no rosto e diz: eu tenho uma leve desconfiança. Eles pegam o que restou para se cobrirem e vão em direção à casa de Juma. Chegando no local, Jove chama por Juma, mas ela não atende. Nervoso com a situação, Jove diz: se vocês não devolverem as roupas, as nossas roupas, eu vou entrar aí na marra, hein? Juma rapidamente abre a porta e joga as roupas sem aparecer. Jove e Guta
pegam as roupas e saem correndo. Depois do acontecimento, Guta e Jove se vestem e voltam para casa rindo de tudo. Juma, por sua vez, fica com a cena na cabeça e comenta com Muda: eles estavam lá sendo pior que os bichos. E essa história ainda vai dar muito, mas muito pano para manga, uma vez que Jove vai retornar até a casa da Juma e dessa vez vai conversar com ela. Ele também vai acabar se apaixonando pela jovem filha de Maria Marruá e tendo um caso com a moça que vira onça, o que deixará Guta nem um pouco contente. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, igual esse que está aparecendo agora na sua tela. Aproveita e se inscreva no canal para que você não perca nenhum vídeo da novela Pantanal. Participe também do nosso grupo secreto de Pantanal, o link está na descrição do vídeo. Agora clique e assista!